Fala, meus amigos, boa noite aí, estamos aí conectados e hoje uma super live, né, com o Marcos Costa, esse grande maratonista aí, grande amigo meu. Estamos aí para nós conversarmos um pouco, batermos um papo show de bola. Então eu quero que você aí entre em contato, vamos chamar ele aqui. Vamos ver aqui se a câmera agora vai bombar. Vamos aguardar aí para ver aí se vai. Agora vai funcionar a câmera aí. Nada, peraí. Tá me escutando? Não, escutando, eu tô escutando, tá perfeito. A hora de escutar, tô escutando. Olha lá, vamos aguardar um pouquinho aí. Deixa rodar um pouquinho aí, Marcos. Deixa rodar aí, que às vezes demora um pouquinho, mas vai. Pode deixar aí conectado aí. Pessoal que tá entrando aí, boa noite a todos aí. Estão ligadinhos. Deixa eu só aguardar um pouquinho aí para ver se a internet às vezes dá uma fungada para nós mesmo. Mas é assim mesmo. Tu tá me enxergando? Eu tô te vendo. E aí tu tá aparecendo, carregando, é isso, né? Não, aqui tá tudo tá escuro, a tela tá escura. Já tá escura. Vamos ver se, quem sabe, não tem a opção de tu mudar a câmera pro outro lado, quem sabe, pra trás. Tem um botãozinho bem no canto aqui que dá pra te... Quem sabe? Quem sabe se tu girar a câmera aí aparece. Boa noite, Thiagão. Forte abraço, Thiago Sena. Romulo Muniz. Paulo, forte abraço também a todos. Aí, vão curtindo, pessoal. Vão curtindo. Vai dar. Fica tranquilo, Marcos, que vai dar. Ao vivo. Aê! Demorou, mas foi. Tchê, o bom ao vivo é isso, né? Tchê, boa noite, Marcos, aí, grande prazer, grande honra aí, privilégio poder estar compartilhando essa live contigo. Eu tenho, assim, para te dizer, assim, que realmente é um grande privilégio aí poder essa oportunidade contigo aí, Marcos. Valeu, obrigado, Cleber. Eu te agradeço pelo convite que tu me fez e eu gosto, né, de falar de sonhos, Então, eu fiquei muito feliz quando tu me fez o convite. Obrigado por ter lembrado de mim. Que bom. Demorou um pouquinho, mas eu tenho certeza. Demorou um pouquinho para entrar, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Com certeza. Olha, uma frase que eu sempre digo, as melhores coisas da vida sempre são com dificuldade. Então, todos que eu conquistei, os locais que eu fui, foi com dificuldade. Né, depois, no final, valeu a pena. Valeu a pena, exatamente. Tchê, boa noite mesmo para todos aí que estão conectados. É uma grande alegria, um prazer, um privilégio todos estar aí ligadinho conosco, né? Como diz, demorou, mas finalmente aí começou a live aí. E já para não ficar, né, com cheios de formalidade, que não é necessidade, eu quero aqui conversar com o Marcos, aí o pessoal está ligadinho. Vai curtindo, pessoal, vai compartilhando, vai comentando o que vocês quiserem, comente, manda um abraço aí, e aí a gente vai falando. Tchê, primeira coisa, quem é o Marcos? É um sonhador. Um cara que, resumindo, é esse, né? É isso que me move, os sonhos. Então, esse é o Marcos, é um cara sonhador, que correu atrás dos sonhos e, graças a Deus, graças à ajuda de muitas pessoas, eu cheguei a locais que parecia impossível. Olhando assim, parece impossível. E eu cheguei nesses locais, então, resumindo, sou um sonhador. Sonhador, grande, uma palavra bem resumida, assim, né? Que algo que hoje, infelizmente, algumas pessoas até têm esquecido essa palavra, né? Pessoas têm desistido de sonhar, né? De acreditar nos seus sonhos, né? Mas, é verdade. Com certeza, dessa noite aí, muitos que vão estar assistindo, que já estão conectados, vão ver que é importante acreditar nos sonhos, vão ver que é importante não desistir dos sonhos, dos objetivos da vida. Tia Marcos, assim, tu iniciou a tua carreira, né, como maratonista, como, né, um corredor, que idade, assim, tu, tipo, olha, eu quero ser maratonista, eu quero correr, eu quero isso para minha vida?
Primeiro eu quero mandar um abraço para todos que estão mandando mensagem aí, o japonês que é um ciclista, a Rosângela, o rapaz que falou recém que eu pisei em solo europeu, agradecer a Isso. todos pela oportunidade de estar escutando. E quem é o Marcos? Como começou a corrida na minha vida? Desde quando eu era criança, desde quando eu estudava aqui no Olavo Bilac, né, no pré, na primeira série, e quando batia o recreio, a minha brincadeira preferida era ficar os 15 minutos do recreio ali, correndo na volta do Olavo Bilac, junto com um amigo meu. Então, sempre foi a minha brincadeira preferida, tudo que eu ia fazer era correndo. Aqui no meu bairro, aqui no que eu brincava, as brincadeiras era corrida. Então, eu já tinha algo dentro de mim que a corrida era, era uma brincadeira que me fazia feliz. Só que eu não imaginava que aquela brincadeira ia me levar por lugares que eu jamais imaginaria, lugares que eu olhava em filme. Então, a corrida sempre teve comigo desde que eu não era criança. Desde E me levou por pequeno, tu lugares. já corria. Tudo que eu ia fazer era correndo. Tudo, tudo, tudo. Brincadeira, tudo. No colégio eu ficava o recreio correndo. E foi assim. E a minha primeira corrida eu devia ter uns 11 anos, mais ou menos, 11 anos. Que eu me lembro que ela foi lá no Caique, a corrida, e eu moro aqui perto da Pecuária. E na época foi a minha primeira corrida que eu me inscrevi. Tava uma chuvarada, e meus pais falaram que tinha dado na rádio que não ia sair a corrida. Só que eu não acreditei neles, né? Porque eles estavam com medo que eu fosse essa corrida. Então, na época, eu fugi de casa, eu pulei a janela da minha casa e fugi, fui correndo até o Caique, e chegou lá e teve a corrida. E eu corri e eu fiquei em terceiro lugar na minha categoria. Aí foi uma primeira medalha que eu conquistei. E eu só não apanhei por causa daquela medalha. Imagina, fugiu de casa para correr, senão, se não tivesse ganhado a medalha, tava ferrado. Aí tinha tomado uma tunda. E aí, E aí começou a minha paixão pela corrida. Eu sempre corria, participava de provas, mas eu não treinava. Eu ia ali de bermudão e corria. Então eu não treinava. Eu só eu chegava no dia das provas, quando eu era adolescente, e corria porque eu gostava. Realmente era o que me motivava. E eu gostava de fazer aquilo, eu não cansava. Então a corrida sempre teve comigo. Sempre desde pequeno, eu sempre tive esse dom, esse talento que Deus me deu. E no fim, hoje, me tornei um profissional. Aquela brincadeira me fez eu me tornar um profissional. Exatamente. Não, e que lindo isso, assim, como o Diego falou, assim, algo que tu faz com amor, com gosto, que é algo que realmente tá ligado em ti, isso aí, né? E como bonito é quando a gente faz as coisas, né, com prazer, com amor, realmente, amando o que faz, né? Com certeza. Quando a gente faz com algo que gosta, entendeu? Conseguir fazer. Para muitos era impossível viver do esporte aqui na nossa região, principalmente a gente Sim. que é do interior, tudo fica mais difícil. Pensando, era algo quase impossível, mas quando a gente crê, tem fé e corre atrás daquilo que a gente quer, as coisas se realizam, as coisas acontecem, né? É difícil, eu passei por muitas dificuldades, e agora eu vou contar algumas nessa live. Muitas vezes eu chorei, muitas vezes eu me decepcionei, muitas vezes eu passei fome em corrida, muitas vezes eu não tive dinheiro para poder ir para a corrida, muitas vezes eu fui para a corrida sem ter onde posar, não ter dinheiro para posar e eu me fui. Passei por muitas dificuldades, muitas, muitas, muitas. Mas eu creio que elas me tornaram quem eu sou. Eu acho que porque se fosse muito fácil, eu não estaria dando valor, não daria valor. Ou teria deixado subir para a cabeça. Então, todas as dificuldades que eu passei, eu agradeço a Deus hoje. Se eu me tornei um palestrante, foi por causa das dificuldades que eu passei e venci. Então, eu acho que quando eu cheguei de Jerusalém, que me botaram num carro de bombeiro, eu podia ter deixado subir para a cabeça, me botaram no carro de bombeiro, mas não. Eu acho que quando a gente passa por aquela dificuldade que foi estabelecida para nós passar, eu acho que a gente, quando chega na vitória, a gente dá mais valor e não deixa subir para a cabeça, né? Não deixar o ego subir para... Porque o troféu, ele empoeira, ele pega ferrugem, fica, mas as coisas que eu aprendi, as coisas que eu superei, tá aqui guardado aqui no coração. Então é algo que a gente leva para sempre, né? E hoje eu posso compartilhar com outras pessoas que têm sonhos, que estão buscando seus sonhos. Então,
é isso, né? Não, Tem não tem que valor, né? Não tem valor isso, né? Não há, há preço que pague, né? tem que ter, e a humildade em primeiro lugar, né? Então não dá para Humildade, sim. deixar, porque eu ganhei, fui para vários países, eu me achar melhor do que outras pessoas. Não, a gente tem que, porque eu sou um corredor. Corredores tem milhares de corredores, tem muitos corredores, mas tem muitos melhores do que eu. Mas o que me torna diferenciado é as minhas qualidades, minhas DNAs que deu, a minha DNA que Deus deu para mim. Cada um de nós tem uma DNA. Então, eu me destaquei pelas minhas. Eu me destaquei pelas minhas qualidades. Então é isso, quando a gente confia nas qualidades que a gente tem, a gente consegue. É só ter fé, acreditar, correr atrás que é possível. Exatamente, Marcos, exatamente, exatamente. As dificuldades, elas nos fazem amadurecer experiências e, como tu falou, humildade acima de tudo. Marcos, tu falou que a primeira corrida foi aqui em Livramento com 11 anos, né? Mas oficialmente, qual foi a primeira corrida? A primeira corrida oficial É isso? primeiro assim, ó, minha primeira corrida, mandar um abraço para a Rosângela aqui, que é minha vizinha, que me acompanha também há muito tempo também. E a minha primeira corrida foi fora da cidade, que eu tinha um sonho de correr fora da cidade. Então, minha primeira corrida foi correr em Quaraí. E eu fiquei muito feliz em correr em Quaraí. E eu voltei de Quaraí, eu fiquei feliz, eu botei saiu no jornal que Marcos correu em Quaraí, ganhou na categoria dele, porque a maratona, ela é assim, ó, tem a premiação na geral, que são os três primeiros Sim. da geral, e depois tem por faixa etária, né? Então, na época, eu ganhava Hum, por faixa etária, só que eu fiquei muito feliz. E ali começou o Marcos. Aí eu tive o sonho de ir para Paraí, eu fui para Paraí. Aí os sonhos foram aumentando. Aí eu fui para Santa Maria, eu fui para Porto Alegre, fui para o Rio de Janeiro, fui para São Paulo, fui para Belém do Pará. E aí foi subindo, os sonhos são progressivos, né? Comecei sim. progressivo. Que acho que quando a gente quer começar lá por cima, é perigoso, porque o tomo pode ser grande. Mas quando começa por baixo, ó, subindo devagarinho, progressivamente, aí se torna mais fácil. Então, a minha primeira corrida foi em Paraí e depois eu me fui embora. Foi embora. Não, Quaraí, né? Aqui, fronteira também. E eu imagino a emoção, assim, como tu falou, algo que tu gosta sempre, sempre gostou. E quando tu foi para Quaraí, com certeza, sim, foi. Eu imagino a tua alegria, né? De poder estar Sim, participando e de ganhar na tua categoria, como tu disse, né? É, ali em Quaraí. E muitos não dão, vamos colocar assim, ó, muitos não dão valor no início, né? sim, Mas como tu falou, o início é tudo. O início, a pessoa começa a humildade, vai progredindo, vai avançando, vai vencendo etapas, né, Marcos? com certeza. Com Então, certeza. imagina, né, Quaraí, assim, já foi um grande desafio para ti. Com que idade tu tinha quando tu foi lá em Quaraí, tu lembra? Eu devia ter uns 18 anos, mais ou menos, Ainda na 18 época. anos, É. já tava E, ali um milhão. e aqui eu fiquei muito feliz. Só que eu não sabia também, eu não tinha noção de onde que a corrida ia me levar. Só que como eu sempre fui sonhador, eu conto nas minhas palestras que quando eu era pequeno, eu tinha o sonho de comer bolachinha recheada, né? Nos sábados eu gostava de comer bolachinha recheada. Só que eu sabia que eu tinha que fazer algo para realizar esse sonho. Então o que eu fazia? Eu passava a cera na casa da minha vizinha, ela me pagava R$ 1 na época, e eu comprava uma pacote de bolachinha recheada com uma guaranazinha 3/4 que vendia na época. E Ah, ali eu realizava o meu sonho. Então aí eu já sabia que eu era o sonhador, só que eu sabia que eu tinha que fazer algo para realizar o sonho. Porque não adianta eu sonhar e não fazer algo para realizar, porque senão o sonho se torna um pesadelo. Então, ali eu já sabia que eu era uma pessoa sonhadora, só que eu sabia que eu tinha que fazer algo para realizar esse sonho. E eu já passei por muitas dificuldades nas corridas, né? E eu creio que quando tu tá passando por a dificuldade, eu acho que creio que é Deus testando para te passar de nível. A gente, como eu falo nas minhas palestras, a gente é por nível. Tu tem um nível e tu que tem que Deus quer te levar para o nível A, que é o principal. Mas primeiro tu tem que começar lá embaixo, passar por todos os níveis, por todos os desertos, para te não deixar para subir para a cabeça quando chegar lá no nível A. E eu já passei por vários níveis. Então, cada nível desses que eu passava, quando eu ia passar de nível, era uma dificuldade que eu enfrentava. Então,
eu passava muita dificuldade para correr, para ganhar essas corridas, para viajar, para poder correr. Sim. E uma delas, que eu tô aqui, apontei aqui, que tá aqui o tablet, a minha palestra está Ó, aqui escrita aqui. apontadinho, apontadinho. Mais outro ponto, ó. O caderninho também aqui. No começo, Kleberson, porque quem olha hoje, vê o Marcos correndo na Europa, em Liverpool, pensa, pô, o cara tá lá passeando, mas ninguém sabe, assim, a dificuldade que eu passei para chegar até lá e para conseguir conquistar essas coisas. Lá no começo, uma primeira corrida que eu corri fora também foi em Capão da Canoa, que me chamou muita atenção, que eu conto nas palestras. Sim. Eu fui para Capão da Canoa com nada, com zero dinheiro para alimentação, zero dinheiro para hotel. Mas o que aconteceu? Eu servia no quartel, em 2005 eu entrei no quartel e eu me destaquei muito pelas corridas, por correr. Então, uma vaga de engajamento era minha. Nós éramos 75, 4 vagas só para enganjar na época. Então, uma das vagas era minha. Só que quando chegou, já foi dezembro por aí, me deu tendinite na canela, porque eu corria com tênis de salão, aqueles do quartel, os baixinhos. Então, me machuquei. Então, eu já não conseguia mais correr. Eu não conseguia mais nem tirar serviço por causa da tendinite. Então, na época, aí começou um boato no quartel, que iam me mandar embora do quartel, que eu não ia poder enganjar, porque eu estava machucado. E eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa para me mudar esse negócio que me mandou embora. Eu tinha que fazer algo para mudar essa situação, porque eu queria ficar no quartel, eu queria enganjar. Sim. Então, eu falei assim, eu tenho que correr alguma corrida para chamar a atenção do comandante. E aí apareceu essa corrida em Capão da Canoa, que era uma corrida circuito Fila Gaúcho. Aí eu consegui o dinheiro da passagem de volta, só que eu não tinha dinheiro para alimentação. Aí na época minha esposa trabalhava no RIG, ela comprou umas coisas para mim na conta dela do RIG ali, e me deu, e eu levei aquilo. E eu fui para Capão da Canoa. Aí, chegando lá, me lembro que eu cheguei, eram umas 9 da noite, estava chovendo, uma chuvarada, uma chuvarada. E eu caminhando lá em Capão da Canoa, não sabia o que fazer, onde pousar, onde dormir. E eu passava por aqueles trailers, assim, aqueles restaurantes lotados, as pessoas tudo comendo, e eu louco de fome, porque eu não tinha dinheiro para comer. Sim. Só que eu fui porque eu sabia que eu tinha que fazer algo para mudar aquela situação. Então, na época, eu era enfermeiro do quartel, então eu levei uma ampola de diclofenaco, de Voltaren, para me aplicar, para me poder correr para suportar a dor. Aí, eu fui num albergue que tinha lá e pedi pouso. E aí, nesse albergue, eu consegui um pouso lá. Aí eu me lembro até que o albergue era... O cara até me falou assim, o que estava de ronda no albergue, que o albergue era meio perigoso, que era para tomar cuidado, que tinha muita gente perigosa ali, né? Que dormia ali. Claro. Enfim, dormi nesse albergue, fui no outro dia de manhã para a corrida, e eu me lembro que tinha só ainda um copo de Fanta e um cacetinho. Eu tomei aquele copo de Fanta, aquele cacetinho e fui para a corrida. Tomei a injeção e fui para a corrida. E lá eu fiquei em quarto na minha categoria, voltei para Livramento, mostrei a medalha para o comandante, e ali eu enganjei no quartel. E ali eu consegui o meu engajamento. Então, eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a gente corre atrás, a gente consegue, né? Então, ali foi uma das primeiras dificuldades que eu passei. Depois eu fui para Brasília, eu fui correr em Brasília com R$30 no bolso. Os R$30 também para Brasília era para o ônibus lá dentro de Brasília, era para hotel e para alimentação. E eu fui com R$30 para Brasília. Eu fui em Brasília, ganhei a corrida em Brasília, e me lembro que na época que eu ganhei a corrida, que eu liguei para casa para dizer que eu tinha ganhado a corrida, a minha guriazinha tinha nascido, no mesmo tempo. E aí eu vim de Brasília a Livramento de ônibus. Então, eu acho que do dinheiro só sobrou uns R$17, mais ou menos. Eu comprei tudo de bolachinha e vim no ônibus. Aí eu sentia fome, eu comia uma bolachinha e tomava uma água do ônibus. Comia uma bolachinha e tomava uma água do ônibus. E aí eu vim para Livramento. Então, só que eu consegui os resultados. Mas com muita dificuldade. Era algo meio desumano o que eu passava para mim conseguir meus resultados, porque eu creio que lá foi a base para mim hoje não deixar para a cabeça. E quando Deus quis me trocar de nível, eu fui correr uma meia maratona em Blumenau, em Santa Catarina, e eu me lembro que eu estava no quilômetro 12 e entrou um carro na corrida a 60 km por hora e me atropelou. Então ali eu fiquei,
ali eu tombei, fiquei caído, me levaram para o hospital. Os médicos tiraram o raio-x da minha perna, falaram, a lesão foi no joelho. Falaram que provavelmente eu não ia poder correr mais por causa da lesão. Então eu achei que ali era o meu fim, mas na realidade era um começo para mim conquistar as coisas que hoje eu estou conquistando. E quando eu saí desse hospital, eu assinei um termo de responsabilidade, porque eu tinha que ir para o quartel, que eu tinha que voltar, que eu estava de serviço no outro dia, eu tinha que voltar para Livramento. Então eu assinei um termo de responsabilidade, saí do hospital, e chegou um cara para mim e me disse, me abraçou, um cara que eu nunca tinha visto, falou que ali não era o meu fim, e sim um começo, que Deus ia me levar por lugares que eu jamais imaginaria. Então, dali em diante, eu comecei a viajar, sair, aí fui sair, viajar por todo o Brasil, depois eu fui para Jerusalém, depois eu fui para Belém, depois eu fui para Suíça, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha. Então, onde que eu ando? Em todos esses países que eu ando, eu me lembro daquele cara lá atrás que me falou que ali não era o meu fim, que era o começo, que Deus ia me levar por lugares que eu jamais imaginaria. Então, eu creio, Cleberson, que um dos temas da minha palestra é o que tem atropelado seus sonhos. Muitas vezes, não é tipo algo... Deus precisou usar um carro para me atropelar, para me dar conta que eu já estava sendo atropelado. Eu já estava sendo... Eu era acomodado, eu treinava um dia sim, um dia não. Eu tinha medo do que os outros iam falar, se eu sonhasse alto demais. Eu tinha medo de várias coisas. Então, eu já estava sendo atropelado pelo medo, pela circunstância. Então, Deus precisou usar um carro para me atropelar, para me dar conta que eu já estava sendo atropelado. Então, a partir daquele atropelamento ali, eu me tornei uma nova pessoa. E olha onde que Deus me levou. Então, é algo muito incrível, né? É incrível mesmo, sim, né? Incrível mesmo essa declaração. Imagina, podia ter terminado ali, né? Porque para todos pode pensar, terminou pro Marcos. E era só apenas o início, né? É apenas o início. Então, por isso que eu digo. Então, ali não era meu fim, era uma passagem de nível. Deus queria me trocar de nível, para mim ir para o próximo nível. Porque eu acho que, como eu disse, ele vem a cada nível que tu vai passar, tu passa por um deserto, para quando tu alcançar o próximo nível, tu não deixe o ego tomar conta de ti, entendeu? Então, acho que é isso que Deus faz na vida da gente. Né? Então, hoje, é muito forte o que eu vivi por aí, as coisas que eu conquistei, as pessoas que Deus botou no meu caminho, os locais que eu cheguei, algo que parecia que não ia dar certo e de uma hora para outra, as coisas acontecem. Então, é algo que não tem explicação a não ser fé. Entendeu? A fé da gente, a minha fé que eu tive foi que me levou nesses lugares. Então, porque um cara pobre, que mora de aluguel, conseguir chegar em todos esses países aí, é algo assim que não tem muito o que explicar, a não ser dizer que foi Deus que me levou por esses lugares, né? Com certeza. Realmente, assim, não tem como não dizer que Deus não agiu aí, né? Porque é incrível mesmo, assim, só nessa parte, né? Eu sei que tem muito mais, né, desafios aí pela frente. Inclusive, eu vi, acho que a Rosângela colocou ali onde começou as trufas. Como assim? Que as trufas começou quando eu quis sair do país, a segunda vez que eu quis sair do país, que eu fui para a Suíça, eu corri em Lausanne, que é a capital olímpica. E eu fui para esses países todos sem falar inglês, sem falar francês, sem falar hebraico, sem falar árabe. Eu ia na cara e na coragem, apenas na mímica. Já fiquei preso em aeroporto aí, porque me confundiram com marroquino. E Foi. As 3 vezes que eu fui para o Oriente Médio, as 3 vezes eu fiquei preso lá por me confundir com marroquino. E até eu explicar em português ali que eu não sou marroquino, eu fico definido ali. E as trufas foram em 2014, em outubro, quando eu fui para a Suíça. Eu queria ir para a Suíça e aí teve a ideia lá na igreja que eu ia de fazer umas trufas, me ajudaram a fazer umas trufas. A minha esposa me ajudou a fazer. Sei que a gente fez 3.000 trufas. E eu vendi as 3.000 trufas em 15 dias. E com esse dinheiro das trufas, eu fui parar em Lausanne. E aí que entrou as trufas. E hoje em dia as trufas já me ajudou a... As trufas não... com o dinheiro das trufas, hoje em dia eu não consigo chegar até os locais que eu cheguei. Mas ela impulsiona a chegar até lá. Impulsiona, claro. Já muitas passagens com dinheiro de trufa. Muitas, com rifa,
com muitas coisas, assim. Porque eu sei que eu tenho que fazer algo para realizar. Porque antes que eu queira que as pessoas acreditem nos meus sonhos, eu tenho que acreditar, eu tenho que fazer algo para que as pessoas possam ver, não, vale a pena investir nele, vale a pena sonhar com ele, porque é muito fácil pegar e sair empresário, bater nos empresários e pedir patrocínio. Mas, primeiro, eu me esforço, vejo o que eu posso conseguir com o dinheiro das rifas, com as rifas, aí sim, depois eu saio a conseguir. E aqui eu vou falar outra mudança de nível foi, né, que em 2012, eu corri, até 2012 eu corri por todo o Brasil. O que aconteceu? Em 2012 eu saí do quartel, março de 2012 eu saí do quartel. Eu recebi uma indenização do quartel, que era para ocupar meu terreno, né? Só que, naquela época, apareceu uma oportunidade de eu ter um patrocínio de 54 mil anual de uma estatal. Então, o que aconteceu? Para o ano de 2013. Então, eu peguei esse dinheiro que eu saí do quartel e comecei a investir nas corridas, com meu dinheiro. Aí eu comecei a viajar. Eu viajei por todo o Brasil, com meu dinheiro, porque eu sabia que ia ter um retorno depois. Claro. Então, eu corri por todo o Brasil, eu ganhei provas em vários locais do Brasil e 7 de dezembro de 2012, eu fui contemplado com a Bolsa. E do dia 12, só que dia 12 de dezembro, foi cancelada as bolsas tudo. Eu fiquei sem a bolsa, sem o patrocínio, desempregado, sem o dinheiro do meu terreno e morando de aluguel. Então, ali, eu pensei assim, deu para mim, deu, não quero mais corrida, a corrida só me fez mal até aqui, pensei, né? Então, ali eu falei que ia abandonar a corrida, não ia mais correr. E aí eu peguei um trabalho no posto de gasolina que eu trabalhava. E aí começou, eu parei por 3 meses de correr, que eu falei, eu não queria mais pegar a corrida, não queria mais correr. Só que sabe por que aconteceu isso? Porque até 2012, até esse 2012, 2014, eu tinha os meus sonhos. O que eu sonhava, por exemplo, era prioridade. Eu não pensava mais em nada. Eram meus sonhos, tipo, a minha família e Deus. Estava invertido os negócios. O meu sonho estava na frente da minha família. Então, muitas vezes eu pisei, eu briguei com a minha esposa, briguei em casa para mim correr, entendeu? Então, isso estava invertido. Então, quando eu enxerguei, tirei as vendas dos meus olhos e percebi que os sonhos têm que estar no local dele, no lugar dele, não em primeiro lugar, as coisas começaram a acontecer. Aí começou a aparecer patrocínio. Então, eu só perdi todo o meu dinheiro nas corridas porque eu estava cego. Porque eu queria realizar meus sonhos, então não importava o que diziam, eu queria realizar. Então eu não prestava atenção na minha família, que me dava orientação, Marcos, cuidado com esse dinheiro, não gaste esse dinheiro, cuidado. Eu não dava bola, eu queria realizar meus sonhos, eu queria viver da corrida, e não era assim. Então eu creio que Deus não me deu esses 54 mil reais, porque de repente eu ia me corromper. Então eu precisei perder para aprender que os sonhos é importante, mas não pode ser prioridade. Então, quando eu comecei a prestar atenção, botar Deus, a família, para depois os sonhos, as coisas começaram a acontecer. E aí, em 2013, Aí, em 2013, apareceu um patrocínio lá do Barão Free Shop para me apoiar. Sim. Só que nesse ano, quando eu consegui o patrocínio do Barão, todo ano de 2013, eu perdi todas as corridas que eu corri. Eu perdi até para senhor de idade, eu perdia para mulher. Até chegar lá por final do ano, eu desmaiar numa corrida. Aí descobriram que eu estava com anemia. Aí, então, o que acontece? Eu creio que esse 2013 foi um processo para me trocar de nível. Então, em 2014, eu fui parar em Jerusalém. Que coisa! Olha assim, ó, escutando assim a tua testemunha, assim, a tua história de vida, assim, cara, às vezes a gente passa por muitas lutas e todos que estão assistindo aí com certeza passam por suas lutas particulares. E quantas vezes vem essa questão de desistir, como tu falou, assim, não quero saber de corrida mais, não quero saber. Mas como tu falou assim, tu descobriu, tirou as vendas, né? Tu descobriu que estava invertido os papéis, por isso que tu não estava avançando, né? E como é bom quando tu descobre realmente o que é importante para a tua vida, o restante, eu creio assim, o restante vem. Com certeza é.
E muitas vezes eu desisti. Muitas vezes eu desisti, Cleberson. Não é? Quando eu olho, pô, o cara não... Tipo, chegou em tantos lugares, mas muitas vezes eu desisti. Muitas vezes eu desisti. Mas a minha desistência durava só uma noite. Que no outro dia eu já estava com o sonho de volta, mais disposto. Não, eu vou chegar lá, porque não é fácil tu sair daqui e chegar lá em Jerusalém. É muito difícil, porque precisa de muito dinheiro. E eu não tinha esse dinheiro todo. Então, quando eu me curei da anemia, eu pensei assim, eu preciso fazer algo que chame atenção. Porque senão eu vou ser apenas mais um no meio da multidão. Eu preciso me destacar, eu preciso chamar atenção que eu existo, que tem um Marcos que existe. Então, eu pensei assim, não, preciso fazer alguma coisa. Eu já corri por todo o Brasil. E até agora eu não tenho um patrocínio financeiro que possa me patrocinar por mês. Então, eu falei assim, eu preciso fazer algo que chame atenção. E aí que apareceu... Aí eu estava olhando um dia a TV e apareceu no Planeta Extremo Maratona de Jerusalém. E eu pensei, é lá que eu vou. E ali aquilo disparou meu coração e eu sabia que era lá para mim ir. Então, aí eu comecei a fazer rifa, vendi rifa, muitas rifas, e fui para Jerusalém. E lá em Jerusalém, eu fiquei em terceiro do mundo de Jerusalém. Eram 30 mil corredores, eu fiquei em terceiro do mundo de Jerusalém. Então, 30 mil pessoas. Só que para mim chegar em Jerusalém, Klebers, foi muito difícil. Quando faltava 15 dias para mim ir para Jerusalém, eu já estava com as passagens compradas, só que eu não tinha o dinheiro para hotel nem para alimentação lá. E aí, na época, eu trabalhava de madrugada no posto para poder treinar durante o dia, vender as rifas e cuidar dos meus filhos, porque a minha esposa trabalhava de dia. Então, eu vinha muito sobrecarregado, muito cansado. E na época era de madrugada, me lembro, chegou uma autoridade da nossa cidade, no posto que eu trabalhava na época, e eu falei assim para ele que eu precisava da ajuda dele, porque que eu não tinha mais de onde tirar, e faltava só 15 dias, eu estava indo representar a nossa cidade. Eu me lembro que na época ele me tocou no ombro e falou assim, olha Marcos, se eu fosse tu não iria, porque eu estive em Jerusalém agora há pouco, e eu com um tradutor, com dinheiro, com tudo pago, eu passei trabalho lá. Então, se eu fosse tu, eu não iria. Aí, aquilo me motivou. Ele me jogou lá embaixo. Mas aquelas palavras deles me motivaram a eu ir para Jerusalém. Aí, no outro dia, eu fui. Aí eu consegui o dinheiro e fui para Jerusalém. Só que, numa semana antes de ir para Jerusalém, teve uma corrida do Sesc aqui no Brasil. E eu tentei decorrer. E eu me lembro que a minha esposa falou, Marcos, não corre, cara. Tu tá cansado, tu não vem dormir das madrugadas toda. E não corre. Descansa, tira para descansar esse domingo. E eu falei assim, não, mas eu tenho que ir, senão o que vão dizer? Pô, o cara vai correr em Jerusalém e não corre as provas da cidade. Aí eu fui correr essa prova. E eu me machuquei nessa prova, arrebentei a perna, a panturrilha nessa prova. E faltava uma semana para me viajar. E aí eu fui no fisioterapeuta, no Dr. Diogo, e eu me lembro que ele falou assim, Marcos, essa lesão vai demorar um mês para te curar, mas vamos fazer algo, vamos te tratar para ver se tu pelo menos completa a maratona. E aí ele me tratou a perna, e eu fui para Jerusalém machucado, só que ninguém sabia, a não ser minha família e meus colegas lá do posto e o Dr. Diogo. Sim. E eu fui para Jerusalém. Fui machucado para Jerusalém. Foi machucado para lá? Fui machucado para lá. Quando eu subo no ônibus da Ouro e Prata para ir para Jerusalém, eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque quando tu estás com aquela motivação para realizar teus sonhos, tu não pensa nas dificuldades que tu vai passar. Então, quando tu para, tu senta e acalma, que aí vem o que tu está fazendo. E aí, quando eu subi no ônibus, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí cheguei em Jerusalém. Quando eu chego em Jerusalém, me pedem o meu passaporte, eu dei meu passaporte, e quando eu solto um cara assim, Marrocos, para mim, eu não, Brasil. E ele, Marrocos? Eu falei, não, Brasil. Aí eles me levaram para uma sala e eu fiquei 3 horas detido lá em Jerusalém, que eles tinham me confundido com um terrorista, eu acho. Marroquino Marcos. E aí, quando ele me liberou, eu falei assim, meu Deus, como é que eu chego a Jerusalém? Porque o aeroporto é em Tel Aviv. E eu não tinha como chegar lá. Quando eu saio na porta do avião, do aeroporto, assim, tinha um cara com uma plaquinha assim, escrito Marcos. Aí tava o cônsul brasileiro, foi me buscar lá no aeroporto e me deixou lá em Jerusalém. Aí cheguei em Jerusalém. E quando eu cheguei em Jerusalém, na época,
essa minha ida a Jerusalém teve uma guerra muito forte política aqui na cidade. Eu não sei o porquê, porque eu chamei tanta atenção de tantas pessoas que muitos começaram a me criticar. Inclusive, um que era corredor dos antigos, teve lá no trabalho que eu trabalhava e pediu para falar com o meu patrão. E ele falou que eu estava indo para Jerusalém só para passear, porque se eu não ganhava a prova nem em Livramento, o que eu ia fazer em Jerusalém? Eu estava indo só para sair da escala de serviço. E essa história chegou em mim lá em Jerusalém. E eu me lembrava que eu estava machucado. Só que aí, no dia da prova, quando eu fui para a largada da prova, eu pedi para Deus que eu pudesse apenas completar aquela prova. Eu pudesse só completar. E Jerusalém é muito difícil de correr porque é montanha. E as subidas são subidas de 2, 3 quilômetros. É muito difícil. Muito difícil. Quando eu larguei a prova, eu senti uma energia muito forte, Cleberson. Como se as minhas pernas flutuavam. Assim, ó, eu não sentia cansaço. Eu corri os 21 quilômetros dando risada e as lágrimas corriam assim, ó, do que eu senti lá em Jerusalém. Foi algo muito forte. E eu me lembro que até o 3º quilômetro, ó, eu estava em quarto na geral. E eu não estava acreditando, porque eu nunca tinha corrido naquele ritmo. E aí Deus falava assim para mim, assim, Marcos, está forte, diminui, diminui. Aí eu diminuía. Aí quando eu entrei na Via Dolorosa, Deus falou bem assim para mim, assim, ó, Marcos, aperta e passa ele. E aí eu comecei a apertar, 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 e Deus falava assim, mais forte, mais forte, mais forte. Eu assumi a 3ª posição, e Deus falava, mais forte, mais forte. Só que era num ritmo, Klebers, que eu nunca tinha corrido na vida. Eu não tinha capacidade de correr naquele ritmo, eu não tinha capacidade de subir aquelas subidas no ritmo que eu subi lá naquela época. E Deus falava, Marcos, está forte, está forte, está forte, está forte. E quando chegou a Forta, ele mandava eu correr forte, forte. Quando chegou no 17 quilômetro, no 17º, no 18º, eu entendi por que Deus mandou eu correr forte. Porque quando eu corri tão forte, eu abri do 4º colocado. Eu abri muito, muito, porque eu corri muito forte. E eu não consegui chegar nos 2 quenianos que estavam na frente. E no 18º quilômetro, eu senti a lesão de volta. Então eu corri do 18 ao 21, puxando a minha perna. Até tem as fotos com a chegada, eu puxando a perna. E quando eu passo a linha da chegada, eu olho assim, uns 30 metros para trás, vinha chegando o cara da Hungria em mim. Só que aí o que aconteceu? Eu fiquei em 3º do mundo. De 30 mil corredores, eu fiquei em 3º do mundo. Algo que era impossível. Um cara machucado, um cara que não tinha capacidade de correr naquele nível. Eu sempre fui fraco em subida. Então, eu não tenho outra coisa que não dizer que foi um milagre, que foi Deus que me carregou por Jerusalém. Então, foi algo muito forte. Eu não perdi nunca fé. Então, é Deus, né? E tem é muito forte mesmo. Muito forte que eu... E aí, fiquei em 3º do mundo. E aí, vim para Livramento, para botar em carro de bombeiro. E em seguidinha ali, depois de um ano, eu perdi demissão do posto. E apareceu o patrocínio do RIG também. E hoje eu vivo do esporte. Mas foi por causa que... Não por causa do meu talento também, mas foi por causa que a mão de Deus estava ali, né? Me sustentando. Com certeza. Tchê, não, Marcos, e assim até, como tu falou, às vezes a pessoa diz, tchê, o Marcos tá lá, tchê, tu não sabe da história, como iniciou, entendeu? Como tu superou o desafio. Imagina o cara ir para Israel, não fala hebraico, né? Não fala inglês, né? Não ajuda nenhuma, assim, né? E vai lá com pedir peito aberto, não, vou lá realizar meu sonho. Machucado, e ainda fica sabendo ainda que tem gente tentando dar uma rasteira aqui em Livramento. Pois é, só que isso isso que sempre me tornou diferencial. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu confio nas qualidades que Deus me deu. Quando eu tive no Mar Morto, Kleberson, o Mar Morto, quando eu tive em Israel, eu fui 3 vezes em Israel. A primeira eu fiquei detido. A segunda vez, quando eu fui em 2015, eu corri no lado palestino. Então, quando eu estava indo para Israel, o avião fez escala em Madrid. E eu me lembro que, na época, caiu um avião que tinha saído da Espanha, caiu nos Alpes franceses. Então, todo mundo que estava indo para o Oriente Médio, como eu, que sou cara de marroquino, era suspeito. Então, quando eu desci em Madrid, eu estava sentado, assim, esperando a próxima escala, tocou um policial, assim, e me chamou.
E aí me levaram para um saguão do aeroporto e começaram a me interrogar, tomaram todas as minhas coisas, perguntaram o que eu ia fazer lá em Israel, porque eles estavam desconfiando de mim, por causa que não sabiam por que o avião tinha caído. Então tomaram todas as minhas coisas, pegaram meu tablet e me levaram, me lembro que me levaram para um saguão assim, ó, e lá eu tive que tirar toda a roupa, me revistaram mesmo, porque não sabiam se eu era terrorista ou não. Enfim, me liberaram para ir para Jerusalém. Só que só com a roupa do corpo. E me levaram escoltado até a porta do avião. Eu me lembro quando eu entrei no avião. E aí outra, eu calço 39. Eles foram lá, pegaram um tênis 44 e mandaram botar aquele tênis 44 nos pés e ficaram com meus tênis lá. Ficou tudo retido na Espanha. Aí eu fui para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, a polícia já estava me esperando lá. E aí, quando eles me mandaram, quando eu estava para ser deportado do país lá de Jerusalém, eles sempre me mandam para uma sala, que é uma sala mais restrita. Só que quando eu chego nessa sala, sempre está um policial, que é um policial israelense, que ele é maratonista. E quando eu corri a maratona de Jerusalém, que eu fiquei em terceiro, ele tirou foto comigo. Quando eu entro para essa sala para ser deportado, tá esse policial lá que é meu amigo. E aí ele acaba me liberando, eu entro para Israel. E aí eu fui para Belém, fui para Palestina, aprendi muito as culturas deles lá, aprendi muitas coisas. Tive em Jericó, que é a cidade mais antiga do mundo, tive em Belém, tive no local que Jesus nasceu, tive na Via Dolorosa, tive em Hebron e tive no Mar Morto. O Mar Morto é o único local, a única água que tu deita e não afunda. Tipo, eu não sei nadar, mas deitei no mar lá e não afunda, não afunda em cima d'água. Então, quando eu estive lá, eu tive uma reflexão muito grande, porque o Mar Morto era para ser um local negativo, porque ele não tem vida. Ele não tem vida marinha ali dentro. Mas o Mar Morto é único. Ele acaba se tornando único porque ele tem as qualidades dele. Então, Deus me falou assim, ó, que também, às vezes a gente se sente improvável, a gente se sente menos que os outros, mas se a gente confiar nas qualidades que a gente tem, cada um de nós tem uma nossa DNA, né, que Deus nos deu. Então a gente pode se destacar por essas qualidades. Então o Mar Morto, ele podia ser um destaque negativo, mas do Mar Morto é tirado os cosméticos mais caros do mundo, os cremes mais caros do mundo. Então, do improvável, Deus faz sustentar uma nação. Então, é assim com a gente tem que confiar nas qualidades que a gente tem. Com certeza, superando desafio todos os dias, né? Superando desafios, né? Imagina todas as histórias, ter confundido ele como marroquino, ser preso, né? Todos aí. Mas tu vê sempre Deus agindo ali de uma forma ou de outra, né? Na tua vida, assim. E também pelo teu esforço, né, Marcos? Também, que Deus, ele honra isso, né? Até eu vi alguém colocar ali, Deus honra. Claro, Deus honra aquele que se esforça, aquele que está empenhado, né? E que está ali, como tu falou, com humildade no coração, principalmente, acreditando no próprio potencial, né? Porque, imagina, eu não sou maratonista, tô longe disso. Longe disso, né? Correr, olha, uma vez e outra. Mas eu digo assim que requer um esforço, né? Um esforço para te manter a alimentação, tudo isso aí, né, Marcos? Com certeza. E agora eu vou dar um abraço para o Sidney. O Sidney aqui, que é um jornalista, que acompanhou a minha história desde quando eu comecei lá no começo, lá o Sidney me acompanha desde o começo. Então, é um cara que sabe bem da minha história no atletismo. Então, é um cara que já fez muitas matérias lindas, inclusive a de Jerusalém foi ele que fez. Então, é um cara que tem me acompanhado muito nessa caminhada aí da corrida. Então, a gente tem pouco tempo, acho. A gente tem pouco tempo, né? Isso, nós temos ainda uns 15 minutinhos, porque eu comecei uma outra live depois daquela hora, às 9h15, por aí quase iniciei. Tá. Então, eu tenho várias histórias, né? Correr em Las Vegas, correr em Miami, correr em Santo Antônio, corri em Liverpool, corri em Madrid, corri em Barcelona, corri em Álava. Então, eu não estou dizendo isso para me achar. Eu estou dizendo que não existe nada impossível. A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, mas também a gente tem que confiar em Deus, né? Porque agora, no meio dessa pandemia, por que eu vou estar treinando? Por que eu vou seguir treinando se não tem competição? Mas eu acho que eu tenho que ter fé, que uma hora vai passar.
Então, quando isso passar, eu vou estar apto a competir, eu vou estar mais forte, entendeu? Então, eu acho que quando é um momento agora que todos nós estamos passando por dificuldade e a gente tem que seguir acreditando. Não, quando eu tive agora na Inglaterra, que eu vou contar a última história, Sim. senão não vai dar tempo de todas as histórias. Eu fui para a Inglaterra e eu chego no aeroporto de Londres. Lá eu fiquei sentado. Eu cheguei às 1 da manhã e eu fiquei sentado até 7 da manhã, porque eu não entendia inglês, era muito cerrado e eu não sabia sair do aeroporto. Então eu fiquei sentado lá no aeroporto por não saber falar Uhum. inglês. E eu me lembro que eu tinha levado euro, só que na Inglaterra é libra. Então, na época eu tinha pouco dinheiro. Eu me lembro que eu levei isso daqui de dinheiro de euro. Quando eu troquei para libra, ficou isso daqui. Diminuiu horrores. Diminuiu O horrores. dinheiro era para transporte, para alimentação, para o hotel. E no aeroporto, ainda eu fui trocar e eles me cobraram muito na taxa do câmbio. E aí eu devolvi o dinheiro, eu liguei para um amigo meu lá de Miami, o seu Oscar e a dona Lisandra, e o seu Oscar ligou lá para... Aí ele fala inglês, aí eu dei o telefone pro cambista, e aí o cambista que... Eu troquei o dinheiro e eu fiquei só com 20 libras. Aí eu fui pro centro de Londres. Aí chegando em Londres, na rodoviária de Londres, que eu tinha que pegar um ônibus para Liverpool, eu tinha 20 libras, só 20 libras. Quando eu fui comprar a passagem, que é 600 quilômetros mais ou menos, Londres de Liverpool, a passagem custava 25 libras. Eu tinha 20 libras só. E aí eu Puxa me vida. sentei lá e eu falei, meu Deus, como é que eu vou chegar lá agora? Não que eu tinha euro, mas euro eles não aceitavam. Mandar um abraço pro Chapo aqui também, que tá mandando Marquinhos aí, um Quero, abraço. Marquinhos. E aí eu estava sentado na rodoviária de Londres e pedi para Deus, né, que me desse uma luz do que fazer, como eu ia sair dali, da rodoviária. Quando eu percebo assim, escuto vozes de pessoas falando em português. Aí eu olho assim, tinha 3 mulheres ali falando em português. Aí eu fui lá, me apresentei para elas, aí elas eram brasileiras. Aí expliquei minha situação, pedi para elas falavam inglês, pedi para elas chegar no guichê da rodoviária, ver se tinha algum ônibus mais barato. E resumindo, elas foram lá no guichê, compraram a passagem do bolso delas e ainda me deram 10 libras para mim tomar um café lá e me botaram no ônibus para mim ir para Liverpool. E essas mulheres, elas só estavam ali, essas senhoras, porque elas tinham perdido o ônibus delas para ir para Paris. Imagina, Então, foi Deus que botou aquelas pessoas ali para me ajudar. com E eu fui certeza. para Liverpool. Chegando em Liverpool, eu fiquei no hostel lá que... Me lembro que no hostel que eu fiquei tinha 12 camas. E Liverpool é uma cidade turística, né? Tipo, de universitário. Então, final de semana, o pessoal vai tudo para lá para fazer festa. Então, no quarto que eu tava, era uma gurizada e os caras tudo bêbado. E eu pensei, pá, como é que eu vou descansar aqui agora para correr a maratona? E nisso chegou um senhor. Eu até tenho um vídeo com uma barba desse tamanho, branca. Todo o cabelão brancão, uma barba desse tamanho, branca. E ele era americano. E esse cara grudou em mim. Tudo que eu ia fazer, ele ia atrás de mim. E aí eu comecei a falar para ele no Google Tradutor que eu ia correr uma maratona. E aí ele mandava os caras do quarto calar a boca. Não, Marcos, maratona. Eu vi que ele falava que eu tinha que correr uma maratona e que eu tinha que descansar. E eu não entendia nada que ele estava falando. E aí, no dia da prova, tava uma tormenta, uma chuvarada, um frio, um frio, um frio. Quando eu saio na porta do hostel, assim, tá o senhor no lado de fora, na chuva, sem guarda-chuva, sem nada, me esperando para ir para a corrida comigo. E aí Imagina. ele foi comigo conversando na rua em inglês, só que eu não entendia nada do que ele estava falando. Eu sei que ele falava Marcos, número 1, Brasil. E aí chegou na corrida, eu larguei a corrida. E aquele senhor ficou ali, na largada e na chegada, me esperando abaixo de chuva. E eu corri. Quando chegou no quilômetro 11, eu já não suportava mais correr. Eu quebrei, realmente quebrei. Então eu tinha que fazer para 1h13 a meia maratona, e Sim. corri para 1h50 mais ou menos. Quando eu passo a linha da chegada assim, que me bateu aquela decepção, porque eu sabia que eu podia entrar entre os primeiros, que começou a correr as lágrimas assim, eu olho para a esquerda assim, eu vejo aquele senhor na chuva, me esperando, gritando, Marcos número 1, Marcos Brasil. E aí Deus falou assim, por que tu tá triste? Por que tu não ganhou uma corrida? Olha ali para a esquerda e olha o cuidado que eu tô tendo contigo. Olha ali o Senhor te cuidando.
por que tu tá triste? Porque tu não vai ganhar um troféu? Porque tu não vai ganhar uma medalha? Tchê, e ali foi muito forte, cara. Porque eu acho, por isso que a gente não deve colocar nunca a felicidade nas vitórias. Eu botei a felicidade nas vitórias em Las Vegas, que eu ia ganhar a prova, e no 36 me deu uma hipoglicemia e eu tombei, e eu fiquei muito frustrado. E em Liverpool ia acontecer a mesma coisa, eu ia sair de lá muito frustrado, abatido. Mas quando Deus me falou assim, olha ali, olha para a esquerda e olha o cuidado que eu estou tendo contigo. Então, às vezes, a gente bota a felicidade só nas vitórias, e eu agradeço a Deus porque se eu não tivesse me dado conta que a felicidade não está nas vitórias, só apenas nas vitórias, lógico, eu quero ganhar, eu sou atleta, mas se eu tivesse como o Marcos era, hoje eu estaria numa depressão, porque eu não estou tendo competição, eu não tenho que competir, mas lá Sim. em Liverpool, Deus me mostrou que a felicidade não está apenas nas vitórias, a gente tem que agradecer, opa, a minha família está bem, lógico que às vezes é difícil, mas a gente tem que agradecer as pequenas coisas, né? Então, como eu disse, a medalha, o troféu, ele vai pegar poeira, vai enferrujar, mas as experiências que eu tive com cuidado que Deus teve comigo nessas cidades aí, não tem algo que não tem coisa melhor do que tu tá assim desesperado, tipo, não saber para onde sair, mas tu ter fé que algo vai acontecer. Porque assim, ó, do nada alguém te paga a tua passagem para ti, do nada alguém te dá uma alimentação. Eu cheguei de Liverpool, em Buenos Aires, e quando cheguei em Buenos Aires, parou, entrou em greve a cidade. Eu ia ter que ficar 36 horas sentado no aeroporto em Buenos Aires. E eu não tinha dinheiro para alimentação. Do nada chega, senta um cara do lado, um argentino do meu lado, começou a conversar comigo. E depois ele me chamou para comer me lembro, esses McDonald's, coisa, e eu não tinha dinheiro. Então, mais uma vez, Deus colocou uma pessoa ali no momento que eu precisava. Então, isso é mais importante que o troféu que eu conquistei. O que eu aprendi, isso, e não se compara, não se compara. Não se compara, não tem preço, né? Tem preço. Tia Marcos, olha só, realmente, assim, eu teria que fazer uma noite inteira de histórias, assim, superando tantos desafios que tu teve aí na tua vida, mas que Deus te honrou, que tu tá aí hoje, né, firme e forte, né, com a tua família, e com certeza a tua família é a tua base, né, além de Deus, é claro, mas tá sempre te apoiando, sempre contigo, né, a gente vê pelas fotos, né, os videozinhos, estão sempre unidos contigo, isso é bom. Eu ia te perguntar, assim, estamos encaminhando para o final da nossa live aqui, mas quero dizer, qual o desejo, qual é uma corrida que tu tem desejo de participar hoje, né, novamente aí, ou pela primeira vez? Que eu tenho, que, assim, sonho de voltar lá, é correr a Maratona de Las Vegas. Porque a Maratona de Las Vegas, eu corri e eu saí lá de trás e fui indo. Quando chegou no 30 quilômetros, eu assumi a terceira posição e no quilômetro 32 eu assumi a segunda posição. E eu estava tão bem, que eu me distraí no percurso. Eu comecei a pensar, meu Deus, hoje que a minha vida vai mudar, porque a mídia estava toda lá. E no quilômetro 36 para 37 me deu uma hipoglicemia. E o Marcos, que ia ganhar a maratona, faltava 15 minutos para acabar a prova. Eu já tinha corrido 2 horas na frente. Me deu uma hipoglicemia e eu tombei. Então, eu quero voltar lá. Meu sonho é voltar em Las Vegas e ganhar aquela maratona. Que eu sei que eu não ganhei aquela época porque não era a hora. Mas lá, lógico, naquela época eu chorei muito, triste. Não tinha com quem compartilhar a minha tristeza, né, por ter perdido, porque eu sabia que eu podia ganhar. Então, pretendo voltar em Las Vegas. E outra coisa que antes de terminar, eu cheguei da Inglaterra, Cleberson, porque o Marcos hoje em dia é mais apaixonado, que tu vê o Marcos postando foto. Eu sempre fui uma pessoa que fui família, né? Faz 18 anos que eu tô com a minha esposa. Só que quando eu cheguei da Inglaterra, 3 dias depois, me deu um problema. Eu comecei a perder o movimento desse braço, depois perdi o movimento desse, comecei a perder o movimento das pernas, comecei a enxergar tudo tonto e fui parar no pronto-socorro. E ali me deram um monte de remédio, voltei para casa, no outro dia fui fazer exame do coração, me apareceu um problema no coração. E dali o Marcos, que era um maratonista, que tinha uma saúde de ferro, uma hora tá ali com pressão alta, tonto, não ia poder correr mais, ia ter que parar por um tempo dessa corrida.
Porque uma coisa está com uma lesão na perna, uma coisa é o coração mata. Então, o Marcos, que tinha uma saúde de ferro, de uma hora para outra, se vê numa situação que... Se vê numa situação que não era imaginável. Então, ali, Anderson, eu percebi também que por isso que a gente não deve botar os sonhos na frente da nossa família, sabe por quê? Porque se um dia teus sonhos derem errado, quem vai estar do teu lado é Deus e a tua família. Porque imagina se eu fosse arrogante, se eu tivesse pisado neles, eu tivesse me separado para realizar meu sonho, imagina com quem eu ia compartilhar, eu ia ficar sozinho dentro de uma casa. Então não adianta nada tu ganhar todo o dinheiro do mundo, não adianta nada eu ganhar todos os troféus do mundo. Se um dia eu voltar para casa, por exemplo, aí eu volto para casa e a minha casa está cheia de troféu, cheia de dinheiro, porque as pessoas que eu amava, eu pisei nelas para me realizar meus sonhos. Então não adianta nada disso. Então a nossa família, como tu falou, Deus é a base e a nossa família é a base. Porque, imagina, me deu isso. Eu voltei para casa, eu estava com a minha família ali me apoiando. Então eu me tornei uma nova pessoa depois que me deu isso. Realmente, o meu coração mudou. Eu mudei muito depois que me deu isso. E hoje em dia eu voltei a correr. Graças a Deus eu posso correr de volta, estou treinando bem. E eu creio que era para mim tocar de nível. Eu sei que Deus tem algo maior para mim. E para vocês que estão escutando aí também, nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Se me deu problema do coração, era porque era Deus falando assim para mim, assim, Marcos, acalma, diminui um pouco teus sonhos, pensa mais na tua família, calma, descansa, aproveita com a tua família um pouco. Então, acho que nada é por acaso. Então, me deu esse problema no coração aí, uma hipertrofia, foi que apareceu, mas graças a Deus hoje eu posso correr de novo e eu botei o sonho no lugar que ele tem que estar. A gente sonha muito. Tem uma frase que eu falo, podemos colocar limites em tudo, menos em nossos sonhos. Mas lógico, abre um parênteses aí, e os sonhos têm que estar abaixo de Deus e da nossa família. A gente tem que alinhar nossos sonhos, alinhar com Deus, com a nossa família, que aí dá certo. Aí eu posso dizer que eu tenho uma carreira de sucesso, eu não tenho dinheiro, não sou milionário, não sou rico, mas eu posso dizer que eu tenho uma carreira de sucesso porque o que eu conquistei é algo que é algo que jamais passaria pela minha cabeça. Então, hoje, se eu posso dar palestra, foi por causa das histórias essas aí que eu venci. Que bom, hoje eu posso estar compartilhando com os amigos para não desistir dos seus sonhos. A gente está passando por essa dificuldade aí, mas vai passar. A gente tem que continuar com fé, dar um passo de cada vez, deixando Deus nos guiar. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa direção. Deixar que Ele nos mostre o caminho, né? Às vezes a gente está perdido, não sabe para onde seguir, mas se a gente confiar nele, Ele nos mostra o caminho que a gente tem que seguir. Show de bola, Marcos. Show de bola. Muito obrigado, realmente, por compartilhar a tua história, compartilhar esses desafios que tu teve e tu venceu. E eu tenho plena certeza que vem muita coisa boa aí para tua vida, para tua família, viu? E assim, ó, primeira vez que conversamos realmente, né? E pode ter certeza aí que tu tens um amigo aí para compartilhar, estamos juntos aí, tá? Precisar, estamos sempre à disposição aí, meu amigo. Valeu, muito obrigado, eu que te agradeço, obrigado a todos que mandaram mensagem aqui, que estão olhando. Eu creio que se as pessoas que estão olhando aqui, realmente era para elas assistir, e obrigado mais uma vez pela oportunidade, e quando precisar temos aí as horas, porque tem muita história, eu tive que acelerar aqui para poder falar, coisas para falar ainda. E eu quero dizer... Então tá. Feito, Marcos. Aí, ó, depois, quem quiser assistir novamente, vai estar no meu canal no YouTube, Cleberson Prestes. Aí te inscreve lá também, Marcos, lá, essa força aí, que nós vamos estar avançando aí. Tá, valeu, um abraço para todos aí. Feito, valeu, Marcos, muito obrigado. Valeu. Eu agradeço. Feito, pessoal, muito obrigado para todos. Se ligam lá no Cleberson Prestes, no meu canal. Que Deus abençoe a todos, forte abraço e fui! Até a próxima semana que vem!